aqui uma URL para mim. Deixa eu ver aqui, essa URL. URL Universal. Bom, URL é Universal Resource Locator. Ele permite, universal, é aquela URL, HTTP, www, posição. Tudo que você faz no Robotic Studio, ele vai criar uma URL e vai criar um link para você trabalhar. Com esse link você consegue analisar o que está acontecendo. E aqui está um pouco longe para vocês. Ele vai mostrando passo a passo cada uma das operações que ele executou e o que foi retornado nessa operação. Isso é muito importante para você fazer debug. Você conseguir analisar efetivamente aquilo que aconteceu com o seu sistema. À primeira vista, isso aqui parece muito esquisito, né? Você acaba ficando meio perdido a quantidade de coisas que ele coloca na tela. É meio difícil para você saber o que ele está fazendo. Mas, por outro lado, ele acaba se tornando fácil para você conseguir entender o que aconteceu no seu sistema. Você rapidamente consegue analisar de uma forma simples o seu processamento. Você consegue trabalhar com... Basicamente, ele coloca telas aqui de controles web para você analisar o que aconteceu. Você consegue parar serviço, startar serviço manualmente, para você poder entender aquilo que está ocorrendo. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui interessante que eu queria... Deixa eu executar novamente o sistema. O simulador dele... Deixa eu botar o simulador já. O simulador dele, você tem um runtime. Você pode controlar aqui uma página, um JavaScript, você pode ter um serviço, um script no browser, você pode ter um dashboard, uma página de controle na internet, se comunique com o Robotic Studio que vai se comunicar com o robô. Você tem várias formas de você fazer o sistema controlar o seu dispositivo. Ele funciona tanto com robôs inteiramente conectados, ou seja, o robô conectado diretamente no micro, ligado a um cabo serial, a um cabo USB ou um cabo serial, um robô totalmente desconectado, autônomo como esse tipo de robô, ou ele pode estar híbrido, parte conectado e parte desconectado. Os robôs que ele pode trabalhar, os robôs industriais e robôs militares, que você já deve ter visto vários. Você tem também... ele suporta várias linguagens de programação. Você pode usar Visual Basic, C Sharp, Python, várias linguagens que você pode trabalhar. O VPL, você consegue fazer um fluxo de dados fácil, você consegue criar facilmente sistema através de arrastar blocos de um lado para o outro. Vai faltar tempo aqui, não vai dar para usar. Aqui tem um exemplo de você mostrar a câmera também, só que você consegue facilmente acessar a câmera do dispositivo, a câmera do seu robô, você acessar pelo seu controlador. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui é utilizar esse robô aqui, tem uma câmera. A gente vai fazer ele andar pela sala e a gente acessar pelo computador, ver a câmera dele, ver o que ele está enxergando. Algumas pessoas já pensaram besteira do que eles poderiam estar vendo, né? Simulação. Bom, qual que são a vantagem do robô? Finalizando, né? O Robotic Studio ele tem mais de 15 tutoriais prontos disponíveis para as pessoas, né? Você tem sempre em VB, C Sharp, JavaScript. Você tem o sistema básico de entrada e saída de sistema, a navegação de sistemas autônomos, suporte para o sistema da Lego completo, principalmente para esse robô da Lego, tem todo o suporte necessário. Você pode também trabalhar dentro do site da Microsoft, microsoft.com/robotics, você encontra toda a informação necessária para trabalhar com Robotic Studio. Nesse site da Microsoft, msdn.microsoft.com/robotics, você encontra todo o material para você fazer o download do site das ferramentas do Robotic Studio. Algumas universidades que já estão utilizando esse sistema e a parte mais importante, para a gente ver o quanto custa isso. Quanto vocês acham que custa o Robotic Studio para você começar? Bom, inicialmente você precisa de um hardware básico, um PC com 512 MB de memória, pelo menos 1 GB é interessante você estar trabalhando. Se você tiver mais memória, ele vai utilizar muito bem essa memória, vai facilitar seu trabalho. Pelo menos 200 MB de espaço para o Robotic Studio e para o Visual Studio 1.3 GB.
uma placa gráfica, e isso faz uma grande diferença. Vocês vão ver que aqui no simulador ele ficou um pouco lento, eu estou rodando nesse notebook, ele não tem uma boa placa gráfica, então ele fica um pouco lento a simulação. Para ter a simulação bem realística, você precisa de uma placa gráfica, de uma NVIDIA de última geração, uma placa na faixa dos R$800, R$1.000, tem vários poderes da NVIDIA, da TI, ele vai conseguir trabalhar, ele vai trabalhar de uma forma bem eficiente utilizando a placa gráfica. E um teclado e mouse. Bom, o software que você precisa, o Microsoft Robotics Studio 1.5 e Visual Studio C# 2008 Express. Eu utilizo o Ultimate, que é a versão top da Microsoft, porque eu tenho ele. Mas se você quiser utilizar o Express, toda a funcionalidade que você precisa tem no Express e ele é gratuito. Ou seja, o software da Microsoft tem todo o software do Visual Studio Robotics é gratuito. E a Microsoft tem duas formas de licenciamento. O licenciamento comercial e o não comercial. O não comercial, se você é um estudante, hobbyista, profissional liberal, você está fazendo o robô de estudo para você aprender. Você está fazendo um robô para você estudar, para você aprender. Quanto custa o software nessa condição? Zero. Você não paga nada pelo software. Quanto custa para você poder rodar no dispositivo que você fez? Eu criei esse robô aqui para mim. Quanto que eu tenho que pagar para a Microsoft por isso? Zero. Você não paga nada, você não tem que pagar nenhuma licença de software para a Microsoft em função do robô que você construiu. Agora, se eu sou uma empresa, eu vou vender aquela construção aquilo que eu fiz, aí eu tenho que pagar a licença para a Microsoft. O software para me construir o Visual Studio e o Robotics Studio continua sendo gratuito, eu não pago nada para desenvolver o sistema, mas eu tenho que pagar a licença do meu runtime. Quanto custa o runtime? Custa $399 para 200 cópias do runtime, ou seja, $2 por cópia. Não é nada absurdo. Se você está fazendo um produto que custa $400, aumenta $2 no preço, você paga o Robotics Studio e vale muito a pena em função do tempo que você economiza para desenvolver. Vale muito a pena.